Olá, turmas de Filosofia 5. Depois do nosso estudo sobre filosofia política, a nossa aula hoje vai se ocupar de uma introdução à estética, sendo dividida em dois pontos. Primeiro, compreender a história do conceito de estética, o seu conceito, o seu desenvolvimento. Depois, fazer uma relação entre cultura e arte. Apesar da estética, da filosofia da arte ter sido elaborada desde tempos remotos em diversas culturas, o conceito de estética ele aparece apenas em 1750 com Baumgarten, Alexander Baumgarten, um filósofo alemão, que deu ao conceito de estética, que é um conceito também grego, o seguinte sentido: ela é uma cognição por meio dos sentidos e da experiência. Portanto, a filosofia estética ela é muito interessante porque não é uma coisa puramente racional. Em filosofia, a gente dá muita ênfase à razão e no caso de estética, da filosofia estética, da filosofia da arte, vai entrar muito a questão do sentimento e da experiência. Então aqui tem um primeiro entendimento do que é estética. O que acontece? A estética ela alia a sensação e sentimento à racionalidade. Tem ali também uma definição dada por Kant. Kant se ocupava de uma definição estética mais universal. Então, para ele, a estética designa os julgamentos de beleza na arte e na natureza. Tem ainda uma outra definição aqui que diz: a estética estuda racionalmente os valores das obras de arte e os sentimentos suscitados por essas obras nos humanos. Então, a estética vai se ocupar não apenas da arte, mas do valor que a arte tem, porque existem diversas formas de arte. A arte na música, na expressão artística, na obra de arte. E a arte ela está sempre ligada também a um movimento, muitas vezes a uma ideologia política ou religiosa. Nenhuma expressão artística, cultural, ela está unicamente neutra. Vai ter sempre uma finalidade e a estética vai observar esses valores. Por isso que diz ali, não é? Estudar racionalmente os valores expressos pelas obras de arte. Nesse processo de entender o que é estética, vem a questão do belo e a questão de gosto. O belo e o feio, a questão de gosto. E nesse ponto aqui nós fazemos um rápido percurso histórico. A questão do belo tinha primeiro essa concepção de uma estética normativa, principalmente na cultura grega, com Platão e outros, de que a beleza, a obra de arte, seria aquela que expressa uma quantidade de simetria. Por isso que a construção do Párteno ou as obras de arte gregas, principalmente aquelas em que os participantes das Olimpíadas, as esculturas com uma perfeição do corpo, sempre de uma forma, estavam sempre nus e expressando toda uma simetria no corpo, uma beleza no corpo. Então aquela forma de arte é uma arte mais objetiva. A beleza partia do que o objeto expressa e, portanto, a função do artista seria aprender as técnicas, a quantidade simétrica de fazer uma estátua ou então uma construção em uma cidade. Portanto, aqui é essa parte da estética normativa, que depende de uma série de regras. A partir do século XVI e XVII, com o empirismo inglês, John Locke, David Hume e outros, então o belo vai estar ligado também aqui, belo é sentimento na mente, então vai estar ligado à experiência e à questão dos sentidos. Entra então aqui a função do sujeito. Por isso que se fala ali da questão de gosto individual. Então entra o gosto e a subjetividade. Mas existe aqui também uma diferença entre o que eu prefiro e o que sou. Então a questão de gosto não quer dizer que a arte vai ser definida apenas pelo sujeito individual, né?
Até porque o que a gente prefere está dentro de um sistema cultural, nem sempre é o que gostaríamos de ser. Por isso essa diferença entre o que eu prefiro e o que eu sou. Nem sempre o que a gente prefere é o que gostaríamos de ser ou está ligado ao nosso estilo de vida, aquilo que gostaríamos de ser. Uma vez que a preferência ela é bastante cultural, está dentro da indústria cultural que nós vamos ver mais adiante. Então, nesse entendimento do conceito de filosofia da arte, da estética, existe também a atitude estética. Então, essa atitude estética não é uma situação passiva, é antes de tudo uma ação. E essa atitude estética ela é gratuita, desinteressada, não imediata, porque a arte ela vai sempre um pouco desestabilizar aquilo que é normal em uma cultura, né? Portanto, existe também esse ponto da recepção estética. Então, a recepção estética quer dizer que na filosofia da arte existe sempre uma experiência da presença, que envolve um sujeito com todas as suas limitações e também as suas possibilidades de interpretar aquela arte, e o objeto artístico que também traz uma série de qualidades, um fenômeno que se exibe por si mesmo, né? Beleza, vendo isto então, passamos agora a essa questão da relação entre cultura e arte. Vamos entender primeiro o conceito de cultura. A palavra cultura, no sentido antropológico, significa tudo que o ser humano faz, imagina e produz dentro de uma cultura. No sentido etimológico, vem de uma palavrinha latina, colere, e significa cultivo. Cultivo das plantas, cuidado com os animais, tem até a terminologia puericultura, cuidado com a educação das crianças, e também no sentido religioso vem a palavra culto, então seria o cuidado com as divindades, com os deuses. Então esse é o sentido etimológico da palavra, sempre de cuidar para colher, nos diversos âmbitos que nós falamos, educacional, religioso, esse cuidado. Então, visto o sentido da palavra cultura, vamos ver agora essa diferença que existe entre cultura e arte. Vejamos aqui, cultura é uma necessidade. Na cultura, nós nos sentimos confortados, ou mais ou menos confortados, né? Porque existem tradições na cultura que causam desconforto a determinados grupos, a determinadas pessoas, principalmente uma cultura que não respeita a diversidade das pessoas, né? Que causa dor e sofrimento aos indivíduos. Então a cultura ela é útil, a cultura ela pode tornar-se instrumento de dominação, instrumento de exploração. A cultura é lugar de comunicação, né? Ela é comunicada porque ela passa de uma geração para outra e aí vem uma série de tradições. E claro, a cultura conforta. A arte ela é diferente da cultura, né? Veja aqui, a arte ela é desinteressada, ou deveria ser, né? Porque na indústria cultural as expressões artísticas se tornam comércio e lucro, né? Então a arte ela é uma interpretação crítica, por isso que muitas vezes os artistas são presos, perseguidos, expulsos do país, porque a arte ela incomoda. A arte ela vai ver aquilo que está de ruim na cultura e precisa ser melhorado, precisa ser modificado. Portanto, a relação cultura e arte é de complemento, mas também de conflito. E falando de cultura e de arte, nós vamos ver aqui uns termos que são colocados principalmente pela escola de Frankfurt, com Adorno, Horkheimer, que é a questão da indústria cultural e a cultura de massa. Então, o que é essa indústria cultural? Na indústria cultural, tudo que é expressão artística, ela vai se tornar uma expressão ligada ao capital. Por isso tem as palavras aqui, capital, indústria, arte e alienação. Então a arte ela vai ficar muitas vezes sujeita a esse consumo, ela vai se tornar um objeto de desejo e de consumo, portanto,
o sujeito, o indivíduo, na atualidade, agora, desde o final do século XX, né? Ele é analisado até psicologicamente nas suas necessidades para que aquele instrumento de arte ou de cultura seja vendido. O importante aqui é a venda, o lucro e, claro, tantas vezes ofendendo a natureza, não é? Porque o consumo ele é como se fosse uma coisa infinita e os recursos naturais são finitos. Então a arte aqui entra como arte, ideologia e mercado, né? Nessa parte aqui de indústria cultural. Então a arte nesse ponto, dentro da cultura, desse modo aqui, dentro dessa lógica, ela vai viver dentro de um mercado e, claro, vai estar à mercê da forma, da ideologia do capital que quer vender cada vez mais, né? E o que seria então essa cultura de massa? A cultura de massa vai consumir a indústria cultural, né? Então a arte ela vai entrar aqui dentro dos parâmetros do consumo. E essa cultura de massa, ela tantas vezes não tem opção de escolha. Ela vai consumir aquilo que está na moda, aquilo que recebe pelo bombardeio das propagandas e dos diversos meios de comunicação de massa. Então consome o que está na moda e essa cultura de massa ela vai ser quase sempre um rebanho passivo. Por isso que esses conceitos de cultura eles estão totalmente em confronto com a arte, né? Porque a arte ela vai ser uma expressão individual, uma expressão rica, uma expressão desinteressada, uma expressão de beleza também. Então essa cultura de massa com essa indústria cultural cria esses hábitos aqui também do não durável. Tudo essa obsolescência programada que nós tanto já conhecemos, né? E se torna então essa sociedade líquida, né? O que Bauman vai falar também na atualidade, né? Tudo se torna líquido, inclusive os relacionamentos também, né? Tudo vai se tornando cada vez mais líquido. Isso é preocupante, né? Porque muitas vezes o indivíduo que não consome, ele se torna descartável, né? Isso é muito perigoso, é uma desvalorização do indivíduo e da pessoa humana em muitos aspectos, né? Principalmente da diversidade cultural. Alguns acham ainda que essa cultura de massa e essa indústria cultural tem um ponto positivo porque serve de passatempo para as massas, que na verdade é um passatempo alienante, né? Para eles, o trabalhador chega cansado, então vai passar o seu tempo ali com um entretenimento. Então fica esses aspectos da cultura e da arte, lembrando sempre que a arte ela vai ser essa desestabilização, né? A expressão artística ela não vai achar que está tudo bem, que o que a gente chama de status quo está tudo ótimo. Não, ela vai rever e vai principalmente rever de uma forma crítica para poder recriar, e claro, uma recriação sempre, principalmente no nosso caso do Brasil, né? Respeitando e dando mais expressão à diversidade cultural, de pessoas, de expressão de todo tipo de cultura, que na cultura do status quo não tem espaço, não tem lugar de fala, não tem... Pelo contrário, né? Tantas vezes recebe várias perseguições e vários abafos. Então a arte ela vai nesse sentido da crítica, da conquista de espaço para a grande diversidade. Então nós vamos encerrar por aqui. Obrigado.